seguidores, mais uma vez no dia de hoje, para poder apresentar a nossa entrevista. Pela primeira vez na Conselho Teológico temos uma senhora, Denise Patrícia. Graça e paz, irmã Denise. E hoje a irmã Denise foi convidada para falar o tema mulher e a teologia. Vai ser um assunto daqueles que precisa ter muita bagagem para poder abordar. Irmã Denise, tem problema com a teologia? Você tem problema com a teologia? Não. Não. Tem problema com mulheres estudando a teologia? Não. A irmã Denise estuda a teologia? O que é ser uma teóloga? Vamos para o estudo da definição da teologia, né? Da terminologia. Sim. A etimologia, nesse caso. Nós sabemos que a palavra teologia ela é do latim, mas as suas palavras provêm do grego, que é Deus, e o logos, teologia, que é estudo, né? ou ciência, ou lógica. Então, partindo dessa etimologia, define-se teologia como o estudo da existência de Deus. Mas essa definição, né, da teologia, eu acredito ser um bocadinho vaga. Por quê? Porque estaríamos a olhar na teologia em Deus como um objeto. E é muito complicado nós olharmos Deus como um objeto. Por quê? Nós vamos estudar o quê? Deus, ou a existência de Deus. Então estamos a tratar isso como um objeto. Eu vou acreditar ou lidar que a teologia seja um plano revelacional de Deus. Acho que assim fica bem mais explícito, né? Porque como é que uma mente limitada como a minha vai estudar uma mente ilimitada como a de Deus? Tem como? Não. Então eu vou olhar para a teologia como sendo um plano revelacional de Deus. O que é ser uma teóloga? Foi a tua pergunta. Sim. O que é ser uma teóloga? A teologia, nós vamos olhar ela em duas vertentes. Acho que eu quando estive a analisar já faz um tempo sobre teologia, que eu quero muito fazer teologia, mas eu descobri muita coisa interessante, que ela é dividida em dois ramos. Primeiro, o primeiro ramo, né, irmão Gabriel, é que hoje essa tua pergunta é muito mais no lado acadêmico, a teologia de um lado acadêmico, mas todo cristão tem que ser teólogo, ou deve ser teólogo. Ao meditar as Sagradas Escrituras, nós estamos a fazer o quê? Estudá-la. Então estamos a estudar intuito. O que é que estaríamos a estudar? Então, aí seria a pergunta. Quando nós estudamos ou quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós sabemos que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, ou seja, é Deus a falar conosco, estamos a estudar quem e sobre quem. Primeiro, o último da teologia é a glória de Deus. É a glória de Deus. Então, o que é ser uma teóloga? Todos nós somos teólogos, todos nós estudamos a Bíblia, ou devemos estudar. Todos nós cristãos devemos estudar teologia. Agora, a teologia acadêmica, que é a conclusão para a cabeça do mundo, eu acredito que ser teólogo é estudar, meditar as Sagradas Escrituras, procurar conhecer aquele a quem eu digo servir. Então, a teologia acadêmica ela vai mais a fundo. Ela é vista como ciência. Ela é vista como ciência. Então, ser teólogo não é necessariamente ser uma cientista, né, no ramo da teologia. No ramo da teologia. Mas sim alguém que lê as Escrituras. Lê as Escrituras. Mas tem níveis. Para as mulheres, nesse caso, para as mulheres, propriamente dito, o facto da mulher ter que estudar as Escrituras torna ela uma teóloga? O facto da mulher ter estudar ou estudar a teologia torna ela uma teóloga. Vamos cair naquilo que eu acabei de dizer. Todo mundo que estuda a teologia ou que estuda a palavra de Deus torna-se um teólogo, porque nós vimos que a definição comum é o estudo da existência de Deus. Então, quando eu pego nas minhas Sagradas Escrituras, procuro saber quem Deus é, quem é, o que Ele faz, eu estou a fazer teologia. Mas tem níveis. Há uma razão para as mulheres estudarem a teologia? Há uma razão para as mulheres estudarem teologia. Nós vamos voltar. Por que razão as mulheres estudam teologia? Primeiro é que a teologia é a glória de Deus, é a glória de Deus. Se nós analisarmos Jeremias 9:24, eu vou aqui abrir. Jeremias 9:24.
Jeremias 9:20. Jeremias. Vamos lá ver. Por que razão as mulheres estudam teologia? Ou qual é a razão, né? Vamos abrir Jeremias 9:4. Diz aqui. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Um primeiro ponto, porque a mulher deve estudar teologia, é porque nós precisamos conhecer a Deus. E aqui nós vemos que Deus está nos dizer que quem gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Então, eu quando pego nas Sagradas Escrituras, eu estou a fazer o quê? A procurar conhecer ao Deus a quem digo servir. Então, toda e qualquer mulher, como estamos a falar sobre mulheres, né? Toda e qualquer mulher deve fazer teologia para conhecer o seu Criador. Isso até é ordenança do Senhor. Então, quem se gloriar, glorie-se que em me conhecer. Conhecer, como é que eu vou conhecer o Deus a quem digo servir, se não através da revelação dela prevista na Escritura? Dele, prevista na Escritura. A única maneira de glorificar, que a mulher tem para glorificar Deus seria simplesmente ler a Escritura. Você estudar a teologia. A única Você maneira. teóloga. Uma das maneiras, a única maneira que a mulher tem para se considerar que está a honrar, né? Ou que está a gloriar a Deus, ou que está a gloriar-se em Deus, seria simplesmente ser teóloga. A teologia não é um fim em si mesmo. A teologia também envolve a prática. Mas antes eu preciso conhecer a quem digo gloriar, ou a quem digo servir. Como é que eu vou conhecer o Salvador? Ou seja, como é que eu vou me dedicar às boas obras? Nesse caso vamos olhar muito na prática. Como é que eu vou olhar nas boas obras sem conhecer o meu motivador? Quem me impulsiona a fazer as coisas que eu faço para gloriar a Deus? Acho não, né? Quando eu conheço o meu Salvador, através da revelação dele divina, as boas obras vão ser como consequência, ou seja, vai ser fruto do conhecimento que eu tenho do meu Salvador. Então, a primeira fase do gloriar seria o conhecimento do Criador. Claro. O que podemos concluir, de certo modo, que da necessidade de ser um teólogo. Claro. Vamos abrir Romanos. Romanos. Uma coisa interessante quando nós falamos de fé, né? Em crença em Deus. Vamos abrir Romanos. Capítulo. Vamos abrir Romanos 8:17. Romanos capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a crença em Deus vem pela palavra dele. Então, eu vou crer quando eu ouvir a palavra de Deus. E hoje eu acredito, né, que a palavra de Deus está pautada nas Sagradas Escrituras. Essa é a revelação maior em tudo. Então, a revelação de Deus está nas Sagradas Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qual é o olhar que as mulheres têm em relação à teologia? As mulheres, no contexto atual, como é que eles olham essa questão da teologia? Tem muitas mulheres atrás, né? Há essa procura por conhecer da palavra de Deus, que aqui dizes que estudar a teologia é nada mais, nada menos que conhecer a palavra de Deus. As mulheres atualmente têm tido, muitas mulheres, né, têm tido um posicionamento de que, ou seja, muitas dizem fazer teologia para quê? Isso é para homens. Eu digo, eu vou estudar teologia porque tem uma ideia para já, né? Tem uma ideia de que quem faz teologia é quem vai ser pregador, quem vai ser ensinador ou qualquer coisa do gênero. E isso chega a ser a limitação da mulher. Ou seja, não procuram nem estudar as Sagradas Escrituras, né? Vamos falar em ser teóloga num contexto em que vamos nos pautar somente nas Sagradas Escrituras, sem necessariamente entrar para uma escola teológica, né? E limitam-se. Atualmente, você vai ver as mulheres muito a investigarem coisas do tipo como ser dona de casa, vamos ver na internet, como fazer outras coisas,
que vão glorificar a Deus, mas fogem muito daquilo que é a ordenança da mulher dentro da Bíblia, né? Vamos não estar a falar de ordenança feminina, de ser pastora, não. Mas é no sentido de que as mulheres limitam-se em estudar as Sagradas Escrituras por pensarem que isso deve ser um papel fundamental do homem. E isso é muito mau. Muito mau mesmo. Porque a teologia é para todo mundo. Todo gênero, tanto homem quanto mulher. E se nós vermos, desde Gênesis, quando Deus fez a mulher, tirou a costela do homem, Deus fez a mulher para ser auxiliadora, Deus fez a mulher para ser companheira, Deus fez a mulher idônea para o seu companheiro. Agora eu me pergunto, como é que uma mulher cristã vai ser ajudadora, boa companheira, boa serva para o seu marido sem ter teologia? Sem ter conhecimento de Deus. Sem ter conhecimento de Deus. Tal conforme Pedro diz que elas ganham seus maridos fazendo as boas obras. O conhecimento das boas obras subentende-se o estudo da palavra. É isso que está querendo dizer. Claro, senão nós não olharíamos a Tito 2. Olha, uma passagem muito interessante é Tito 2. Já leste? Já li Tito. Então, aí um aconselhamento, né, para as mulheres, principalmente as mais velhas, é ensinarem as mais novas o caminho que devem seguir. Agora eu me pergunto, se as mulheres mais velhas como vão ensinar com base na experiência? Só experiência. Que obtiveram no andar do... Mas essa experiência é pautada nas Sagradas Escrituras? O que é que você diz? As experiências não podem servir como fundamento de alguma coisa? As experiências não podem servir como fundamento de alguma coisa. Vejamos. Em um navio, tem como alguém crescer igualmente sem se dedicar às Escrituras? O público vai responder isso. Quem nos assiste vai responder essa questão. Mas vamos lá numa outra. A questão é, já falamos qual é a relação que as mulheres têm em relação à teologia. Vimos aqui, né? Que as mulheres estão muito distantes dela porque presumem que é coisa para homens e não para o seu gênero. Mas a questão é, então, como é que os homens olham para as mulheres que estudam teologia ou que estudam a palavra de Deus? Presumindo que estudar teologia se entende estudar a palavra de Deus, né? Olha a visão dos homens. Como é que os homens olham para as mulheres que estudam? Ou quando se apercebem que uma mulher estuda teologia, o que é que eles pensam? Uma pastora. Atrevida. Te vê aí na cozinha. Eu só podia ficar em casa a lavar os pratos. O que é que tem ouvido? Qual é a percepção que os homens têm em relação? Qual a percepção que os homens têm aqui? Eu acredito, eu vejo, né, que agora, atualmente, o contexto já tem mudado um bocadinho daquilo que era o habitual. Ou daquilo que foi no passado. Por causa, muitas vezes, daquela passagem bíblica que está em Coríntios, quando Paulo diz às mulheres que não podem falar no público e tudo mais, acho que muitos homens acabam generalizando o facto da mulher não poder até estudar a palavra de Deus. Mas os homens, não muito diferente daquilo que é o posicionamento das mulheres, né? Muitos ainda encaram isso como um bicho de sete cabeças. É feminista? Não, pode continuar. Só presumo da construção da ideia. Não pode continuar. Não sou feminista. Nem só feminista. Mas é partindo da ideia de que teologia, nós vamos olhar na teologia no ramo acadêmico, uma mulher vai entrar numa escola teológica ou algo do gênero, não pode, essa só quer ser pastora. Eles vão olhar se essa quer ser pastora ou quer tirar a autoridade do homem, nesse caso. Isso é errado. Mas estaria a mulher tirar a autoridade do homem estudando teologia? Claro que não. Longe disso, nós não podemos analisar assim. Primeiro é que fazer teologia é procurar ter conhecimento do Senhor, né? Então é para todo mundo. E eu não acho
não acho muito correto quando nós tentamos separar a mulher dos conhecimentos mais a fundo, tipo falar de dermatologia, vamos falar de soteriologia, a mulher não pode falar sobre isso, ou muitas mulheres não têm conhecimento disso e muitas vezes é mesmo porque o homem inibe isso. Mas a mulher, ela tem que ensinar os seus filhos, a mulher tem que ajudar o seu marido, a mulher, ela também ensina. Nós temos a EBD, onde mulheres ensinam a palavra. Então elas precisam ter conhecimento desta palavra para poder ensinar. Ensinar quem? Ensinar quem? Nós temos os filhos. E os maridos? Os maridos podem aprender conosco. Sério? Podem. Há fundamentos? Há fundamento? Eu sou companheira do meu marido. Eu não estou a dizer que eu vou exercer autoridade sobre ele, mas ele não fica limitado em aprender comigo. Não é o aprender propriamente de sistematizar assim, os assuntos, hoje vou te ensinar temas X, mas sim aprender a compartilhar. Compartilhar. Compreendo. Sim, compartilhar. Eu acredito que quando há companheirismo no relacionamento, os dois têm que crescer. Então, tanto o Gabriel pode me ensinar caso eu tenha alguma dúvida. Então, eu também estudei e olha, querido, né? Vamos por querido, aqui estás a interpretar um bocadinho mal, estás a fugir um bocadinho daquilo que é o contexto. Então, nós vamos caminhar. Não sentiria o homem a perder a autoridade quando vê uma situação de gênero? O homem que ainda não sabe encarar essa situação. Ou não tem muito conhecimento daquilo que é a mulher fazer teologia também. O interesse em conhecer mais a Deus, em conhecer mais o que o Senhor quer que ela conheça. A teologia faria das mulheres muito autoritárias? Teologia faria das mulheres muito autoritárias. Não. Gostaria de ser pastor? Não. Por quê? Porque eu não acredito no pastorado feminino. Vamos lá. Quando nós lemos as escrituras ou estudamos, nós nos munimos, né, da palavra para que tenhamos argumentos suficientes na nossa própria defesa para nos vencer essa luta em que nos encontramos, né? Mas também é a partir dessa arma que nós dirigimos as igrejas, nesse caso os pastores, né? Então as mulheres se revestindo disso não estariam numa posição, né, também de... Quer dizer, as mulheres só podem estudar teologia só mesmo para a manutenção da vida, da espiritualidade dela. E para a manutenção mais de quê? A mulher vai estudar teologia para quê? Assim que ela está aprendendo com o pastor dela, não está bom? Não. Pastor dela pode vamos analisar. É possível o pastor estar mentindo? Nós temos muitos pastores. Conheces um? Facilita? Conheces um? Quer citar? Mas vamos só abrir. Nem a igreja dele também não quer citar? Mateus 28. Mateus 28. Vamos ler. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: E é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, abri essa passagem por causa do ide. O ide não é para o ide, né, evangelizar ou pregar a palavra, não é deixado simplesmente para o homem. Vai, irmão Gabriel, prega a mensagem ou evangeliza. Mas tanto a mulher quanto o homem têm que evangelizar. E é importante a mulher ter conhecimento das Sagradas Escrituras ou munir-se das Sagradas Escrituras para ensinar, para pregar, evangelizar. O ateu estuda muito as Sagradas Escrituras. Sim. Mas ela vai estudar para se rebater. Como é que eu vou evangelizar um ateu? Não tenho conhecimento das Sagradas Escrituras. Chama um homem, chama um pastor para evangelizar. Chama um pastor para evangelizar.
É meu ofício também, meu dever evangelizar. E de Não, pregar o aos que não evangelho. tens bagagem, digam, pastor, Uhum. eu preciso que o pastor dê aqui uma ajuda, tem um ateu. Mas eu posso. Por que que eu tenho que ligar no pastor se também é meu dever estudar as Sagradas Escrituras? Vamos no próximo ponto. Me responde. Vamos no próximo Me ponto. responde. É que faço as perguntas. Tá bem, Essa é a vantagem. tá né? bem. Tá bem, tá bem. Que impacto tem, né, no seio da igreja a mulher estudando teologia? Queria abrir uma passagem bíblica, 2 Timóteo. Não quis passageiro, isso é bom. Significa que a irmã mesmo é teóloga. É teóloga? Ou te consideras uma teóloga? Hã? Vamos lá. 2 Timóteo 3, vou ver 16 a 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual é o impacto no seio da igreja? Né? Que impacto tem no seio da igreja a mulher estudando teologia? Isso é boa abrir o título também. Força. Mas eu queria comentar ainda a respeito dessa passagem que eu falei de abrir. Toda a escritura divinamente inspirada, ela serve é proveitosa para ensinar, para corrigir. Então, nós mulheres, fazendo teologia e estando preparada e fazendo da boa teologia. Não é rema, né? Boa teologia. Boa teologia. Porque há muitas, né? Vamos ver que, pronto. Fazer teologia do Kenneth Hagin, aprender um pouquinho de unção do riso. Mas dá sequência. Toda boa teologia, ou seja, toda mulher tem que fazer a boa teologia, que está pautada nas Sagradas Escrituras. Não nas tradições ou coisas do gênero, mas que está pautada nas Sagradas Escrituras. Essa é a essência da boa teologia. Ou seja, o povo tem que ser como os bereanos. Eles ouviam a palavra, depois chegavam em casa e analisavam se estava de acordo com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. As mulheres têm que ser As assim. mulheres têm que ser assim. Principalmente dentro do lar. Agora, o impacto. Se não acreditar que Jesus é uma mulher. Senão ainda vai acreditar que. Eles dizem que o corpo é a igreja é a igreja é a cabeça. Se não estudar a Bíblia, não parece mais. Não, olha, a mulher. Mulher quando estuda teologia, eu digo que é a beleza. Tem uma beleza inexplicável. Porque o lar é diferente e a igreja em si também é diferente. É importante, ou seja, a igreja brilha também. Quando a mulher... É exatamente o que eu quero saber. Qual é o impacto? A igreja brilha. Brilha de que maneira? Brilha de que maneira? Ao servir, nós vamos servir com mais conhecimento. Como é que eu devo servir? Quando a mulher já entende isso, há muita coisa que não vai acontecer na igreja. Há muita coisa que Então não tem vai muita acontecer. coisa a acontecer por conta do não entendimento da palavra de Deus. Sim, de das certeza. mulheres. De certeza. Mesmo dentro do lar. O quê? Mesmo dentro do lar. Não, mas o quê? Muita coisa como o posicionamento da juventude dentro da igreja, muitas vezes é fruto daquilo da má teologia. Nós vamos falar de modéstia. É fruto de uma teologia que não está muito aprofundada, né, nesse caso. E quando nós analisamos Tito, tu fala que as mulheres idôneas ou que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens como devem se portar dentro e fora do casamento, nesse caso, no contexto geral, é do tipo, quando você é idôneo, tem conhecimento das Sagradas Escrituras, você vai fazer com que as mais jovens não façam coisas que possam prejudicar tanto o lar quanto a igreja fora. Eu vou ensinar o meu filho como ele deve andar, eu vou educar ele como ele deve andar de acordo com as Sagradas Escrituras, Senhor meu Deus. Percebes? Por isso é que eu digo que a igreja brilha, porque a educação do filho vai ser diferente. E hoje nós aprendemos algo muito interessante, né? O filho, né, dentro da sociedade,
o filho tem uma responsabilidade muito grande e ele reflete também a educação que ele recebe dos pais. Quando eu vou olhar para uma criança, eu vou ver que ele é mal comportado. Eu não vou dizer que é a criança, mas eu vou dizer, não, é filho da pessoa X. E muitas vezes é responsabilidade, a maior responsabilidade da mulher na educação dos filhos. Percebes? Então eu preciso. Mas só que as mulheres também dependem da educação recebida do marido. Tem que haver cooperação nesse sentido. Então a mulher também tem que ser idônea nas Sagradas Escrituras. Olha, querido, amor, nós temos que orientar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Às vezes o marido pode não estar ou não ter muito conhecimento, que seria a palavra, mas ele pode agir de uma maneira não muito boa, mas se a mulher não for sábia e não saber as Sagradas Escrituras, não vai ter como auxiliar o seu marido. Percebes? Não vai ter como ajudar. Quando o marido estiver fraco para levantar, é muito complicado. Quando a mulher também não tem bases. Tem marido? A mulher é? A senhora? Não, não tem. Não, quando estava a falar com bastante propriedade, como que alguém tivesse. Então, isso eu queria saber se tem. Não tem. Não. Tá bom, pode dar sequência. Okay. Se nós analisarmos uma parte interessante, que é Oséias 6. Oséias, não? A igreja brilha. Sim, Oséias 6. Sim, Oséias 6. Se 10 seria melhor. A minha tradução não é muito boa. Boa. Não para entender o que eu quero realmente dizer. Não comprei aqui. Oséias capítulo 6, verso. Oséias 6, 3. Podem ver. Acho que aqui também é mais difícil. Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que nidificam a terra nos tempos apropriados. Aqui uma orientação para nós, vamos falar sobre a palavra de Deus, nós devemos conhecer e conseguir conhecer o Senhor. Como é que nós vamos conhecer o Senhor se não lermos as Sagradas Escrituras, se não nos deleitarmos, mesmo ter conhecimento das coisas que nós chamamos de muito mais difíceis? Nós precisamos ter conhecimento do que o Senhor quer que nós tenhamos conhecimento. Então nós precisamos dessa teologia, nós precisamos de mulheres na teologia. Tem uma frase interessante: mais mulheres na teologia e mais teologia nas mulheres. A autora dessa frase? Acho que se não me engano. Mais mulher na teologia? Sim. E mais teologia nas mulheres? Mais teologia nas mulheres. Bom. Mas John Piper, ele vem e diz uma coisa muito interessante. Ele diz uma frase que eu apontei, que eu sinceramente acho que é uma frase muito boa mesmo, que é: teologia fraca produz mulheres fracas. E nós vemos que muitas igrejas ou muita sociedade está do jeito que está por causa da fraca teologia que recebem ou que estudam. A mulher hoje não estuda muito as Sagradas Escrituras porque pensam que isso é dever do homem. Mesmo na igreja, mesmo a juventude, não estuda, não se deleita nas Sagradas Escrituras porque pensam que é só o homem que pode fazer isso. E nós... Tem as mulheres como referência na história da igreja? Pois não. Tem muitas mulheres como referência na história da igreja. Tem a Margareta de Nápoles. Eu gosto muito da Margareta de Nápoles. Deleitava muito nas Sagradas Escrituras e também procurava muito evangelizar. E uma coisa que eu acho muito interessante é o facto dela escrever poemas, ela escrevia músicas, ela escrevia hinos, e acho que é uma das áreas que eu mais gosto de fazer é poesia, evangelizar a Escreves? Por conta dessa influência? Cadinho. Não, mas tenho alguns poemas sim. Dedicados ao Senhor? Dedicados ao Senhor. Eu já escrevia antes da conversão, mas depois completamente mudou aquilo que eu comecei a escrever, do relacionamento com Deus. Acho que é consequência daquilo que é o relacionamento com Deus.
Além da Margarete, mas... Além da Margarete, conheço também tem a Margaret Baxter, que é a mulher de Richard Baxter. Acho que o relacionamento deles, ou seja, a maneira como ela se dedicava ao relacionamento, se dedicava àquilo que é a propagação do Evangelho, fruto daquilo que o marido tinha de pregar e tudo mais, o envolvimento dela é uma referência muito, muito boa. Quanto à educação, eu não tenho filhos, mas eu olharia muito em alguns pontos de Susana Wesley quanto à educação dos filhos também para crescerem no caminho do Senhor, ou seja, se deleitarem muito mais nas Sagradas Escrituras. Tem até uma disciplina que quando eles cometiam, eles tinham que decorar capítulos bíblicos e tudo mais. Então eu também ia olhar para a Susana como uma referência nesses aspectos. Tem muitas. Olha, tem um livro muito interessante que eu aconselho todo mundo a ler, que é As 8 Mulheres da Fé. É um livro muito interessante mesmo. Quantas páginas? São pouquíssimas. Umas 117. Muito pouco. Dá para ler em um dia, é suficiente. Sim, é pouquíssimas. 8 mulheres. 8 mulheres da fé. Então depois tem PDF. Tem isso. Depois envia no irmão Nelson, ele depois vai deixar no comentário. No primeiro comentário da publicação desse vídeo. As 8 Mulheres da Fé. As 8 Mulheres da Fé. É um livro muito rico mesmo. Fala do posicionamento das mulheres, fala de muitas mulheres que influenciaram para que o Evangelho fosse propagado. E nós temos muitas mulheres, acho que Paulo citou muitas mulheres na Bíblia, entrou no Evangelho, que ajudaram bastante. Consegue se ver na Priscila? Já me chamaram de Priscila. Por que razão? Não sei. Mas nem tanto. Mas já me chamaram bastante. Mas Débora, né? Já me chamaram de Débora. Por causa de que né? Do posicionamento também faz a falar da palavra. Tá bom. Irmã Denise, obrigado por estar vires. Obrigada. Antes mesmo de nos despedirmos, recomendações às nossas irmãs. Recomendações às nossas irmãs. Façam teologia. Estudam as Sagradas Escrituras, buscam muito ao Senhor, procuram crescer muito mesmo, principalmente as solteiras, porque é nosso dever nós deleitarmos nas Sagradas Escrituras e olharmos como o nosso principal motivo para viver, né? Porque nós vivemos para a glória de Deus. Quando nós deleitamos nas Sagradas Escrituras, nós estamos a glorificar a Deus e fazê-lo conhecido, né? A teologia sem prática, acho que não tem utilidade. Então, mulheres, estudem, vamos estudar, vamos dedicar bastante às Sagradas Escrituras. E mulher tem que fazer teologia, sim. Não é só para pregador, não é só para o pastor, não. Mulher tem que fazer teologia, é importante, sim. Pode repetir a frase mulher com teologia? Como é que é? Mais teologia nas mulheres? Mais teologia nas mulheres. Mais mulheres na teologia. Mais mulheres na teologia. A autora? Tenho que ver. Thalita, esqueci. Tá bom, a autoria de Thalita. Mais mulheres na teologia, mais teologia nas mulheres. Muito obrigado, amada Denise. Que Deus abençoe.